O Jornal do Estado de hoje começa falando sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou os mandatos dos vereadores Fábio Meirelles e Sávio de Vardo, que foram eleitos pelo PSC. O TSE considerou que houve fraude à cota de gênero nas eleições de 2020 por parte do partido. O assunto foi o tema principal na sessão desta quarta-feira na Câmara de Vereadores de Aracaju. Enquanto o vereador Sávio do Podemos optou pelo silêncio, Fábio Meirelles, também do mesmo partido, usou a tribuna para se despedir da Câmara de Vereadores. Foram 10 minutos de um discurso que citou a trajetória até o Legislativo. Ontem à noite foi retirado meu mandato, professor Bittencourt. Mas não foi e nem nunca será tirado o meu chamado para servir a população aracajuana através da política. Os dois vereadores tiveram um mandato cassado após o Tribunal Superior Eleitoral entender que houve fraude por parte do Partido Social Cristão na cota de gênero das eleições de 2020. À época, o PSC era o partido dos dois parlamentares. O partido teve 4 candidatas mulheres que não receberam nenhum voto. Em entrevista à imprensa, Meirelles classificou a decisão como injusta. Nós fomos eleitos democraticamente, não é? E sobre nós não pesa nenhum ilícito. Sobre nós, nenhum dos julgamentos. Nem sobre mim, nem sobre Sávio, graças a Deus. O partido foi julgado ontem, se vocês prestarem atenção, o partido PSC foi julgado. Mas os únicos que foram condenados foram aqueles que não têm nada a ver. Foram os vereadores eleitos. Por quê? Porque desmonta o DRAP, zera o DRAP e, consecutivamente, não existe mandato. O que é que eu peço? Que as pessoas repensem, né? O judiciário repense e observe quem tem que ser julgado. Se o partido for julgado, que o partido seja condenado. Agora, a democracia é fragilizada, porque nós fomos o 7º mais votado de Aracaju. Não é? Nem no primeiro juízo, nem no TRE e nem no próprio Supremo ontem foi citado nenhuma ilicitude nossa. Os colegas de parlamento lamentaram a saída de Fábio e Sávio. A gente se coloca no lugar deles porque a gente sabe que poderia acontecer com qualquer um de nós, né? Eles não têm culpa nenhuma. A justiça ela fez uma injustiça em relação a esses dois vereadores que foram votados e eleitos pelo povo. Que a legislação deveria ser repensada, porque em decorrência de uma falha do partido, a gente vê esses dois colegas que foram eleitos pelo voto popular, tiveram a maioria da votação. O Fábio foi o 7º mais votado e quem faz um trabalho brilhante. A gente fica muito triste porque quem perde é o povo de Aracaju. O presidente da Câmara se manifestou sobre a decisão e as 2 vagas em aberto na casa. Ricardo Vasconcelos aguarda a determinação do Tribunal Regional Eleitoral para a nomeação dos novos vereadores. Nós vamos aguardar os encaminhamentos do TRE, é preciso fazer uma recontagem de votos, mas acima de tudo eu quero deixar aqui registrado que a Câmara de Vereadores de Aracaju lamenta muito a perda do mandato desses 2 vereadores que não concorreram de nenhuma forma para que houvesse qualquer tipo de fraude, qualquer irregularidade no pleito. Eles fizeram as suas campanhas de forma limpa e por causa de 4 pessoas que estavam na chapa e que porventura desistiram da candidatura, eles hoje estão perdendo o mandato. Eu julgo que isso não é justo com eles, mas nós temos que respeitar a legislação eleitoral, nós temos que compreender que as decisões judiciais precisam ser cumpridas e respeitadas no nosso país e, portanto, nós vamos acatar todos os encaminhamentos que vierem do TRE, da Justiça Eleitoral. Existe a perspectiva do mandato vir a ser um do PSB e outro do PSD, mas nós precisamos que isso venha de forma oficial do TRE para que a gente possa convocar os 2 suplentes e dar posse. Paralela à saída dos vereadores, outro assunto que repercutiu na Câmara foi a decisão da Justiça que dá 180 dias para que o município de Aracaju dê início à licitação do transporte coletivo. No final do ano passado, a Prefeitura contratou uma empresa para fazer a consultoria da licitação num prazo de 1 ano. A determinação da Justiça é justamente essa, determinar um prazo para que isso realmente aconteça. Ou seja, a Prefeitura não tem mais como sair dessa situação. Está fazendo um estudo? Ótimo. Então,
O tempo de 1 ano é suficiente para concluir o estudo e para efetivar a licitação. É um documento jurídico que traz para as empresas prioridades, o que ela tem que fazer, direitos e deveres, e também para o poder público. Primeiro, renovação da frota, uma passagem módica ou até mesmo tarifa zero. Isso tem que estar dentro do documento licitatório. Isso daí, o documento vai dizer como vai ser essa tarifa. As empresas também têm que cumprir a parte dela, dar ônibus melhores, né, com melhor qualidade, com ar-condicionado, como já acontece em outras cidades, ônibus elétricos e por aí vai. Segundo o líder do governo na Câmara, Aracaju já dá passos para a licitação, junto com o consórcio de municípios que contam com a circulação dos ônibus. O prefeito apresentou publicamente todo um processo de contratação de uma consultoria para a construção dessa licitação. E a Justiça está determinando que imediatamente ao findar o prazo de 180 dias, é o prazo que finda essa consultoria, que essa licitação seja iniciada. Era exatamente o que estava sendo previsto pela própria administração, né? Não é uma licitação simples, é uma licitação muito complexa. Aracaju é a cidade que é o centro de toda a grande Aracaju. É o transporte que serve Barra dos Coqueiros, é o transporte que serve São Cristóvão, é o transporte que serve Socorro. Aracaju tem as particularidades dos nossos terminais de integração, com a passagem você se desloca em toda a cidade. Portanto, não é uma licitação simples, não. É uma licitação muito complexa. Preciso que essa licitação seja feita com todo o cuidado para não dar margem a qualquer, digamos assim, celeuma do ponto de vista jurídico, né? Sobre a cassação dos mandatos de Fábio e Sávio, o Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe já foi notificado da decisão do TSE. Haverá o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. Segundo o TRE, a segunda zona eleitoral de Aracaju vai publicar edital convocando partidos políticos, Ministério Público e a OAB para acompanhamento dos procedimentos. Só após a conclusão serão conhecidos os nomes dos novos vereadores de Aracaju. A assessoria jurídica do Podemos informou que defende a tese de que não houve fraude à cota de gênero e que vai recorrer da decisão.